Continuo tentando gravar outra parte, porque deu errado a gravação, mas eu acho que eu parei aqui, eu me perdi em algum momento. Então, a regra de ouro número 1, toda entidade vira uma tabela. Então, você pega a sua entidade do diagrama, por exemplo, aqui, cliente, e você cria uma tabela com o nome dela. Por exemplo, clientes, cliente pode usar o mesmo nome da entidade, o mesmo nome que você deu para a entidade. Você transforma todos os atributos dessa entidade em colunas, por exemplo, nome, e-mail, telefone, data de nascimento. Escolhe ou cria uma coluna para ser sua chave primária. Escolhe, por exemplo, em clientes, a gente pode ter o CPF dele, que vai servir já como uma chave primária, porque CPF é único. Ou cria, e geralmente a gente cria usando o ID, o nome da tabela. Então, aqui a gente tem a entidade cliente, com os atributos ID cliente, nome, e-mail e telefone. E aqui em formato de tabela, de fato, a gente tem a tabela desenhadinha mesmo, né? Cliente, aqui o nome em cima. Os atributos e seus tipos aqui do lado. Então, o ID cliente vai ser do tipo int e entre parênteses PK, primary key, para indicar que essa é a chave primária da tabela. Aí o nome do tipo varchar, então eu tenho até 100 caracteres aqui setados que eu posso escrever meu nome. O e-mail também varchar, até 100 caracteres. E o telefone também varchar. Por que não o telefone do tipo int, já que são números? Porque o telefone pode ter também parêntese, quando a gente coloca o DDD, né? Ou tracinho, né? Algumas pessoas colocam tracinho para dividir o telefone uma parte da outra. Então aqui é o formato tabela. Mas essa tabela, ela pode ser feita no modo textual, que é esse aqui do lado. Então a gente coloca o nome da tabela, clientes, e todos os seus atributos dentro de parênteses. Não precisa colocar o tipo aqui. Então, coloquei entre parênteses separado por vírgula. ID cliente, nome, e-mail e telefone. E uma forma de indicar qual é a chave primária é fazendo um sublinhado na chave primária. Então, o que está sublinhado significa que é a chave primária dessa tabela. Essa é uma das formas. E a gente vai usar mais essa forma textual, enquanto a gente não entra em SQL. Regra número 2. Relacionamento para muitos. Então, lembrar desses conceitos de cardinalidade vão ser importantes para definir onde vai ficar a chave estrangeira, que não pode ficar em qualquer lugar. Então, contexto. Um cliente, uma unidade de cliente, um cliente só, faz vários pedidos. Pode fazer vários pedidos, muitos pedidos. Então, o lado 1 é cliente e o lado N, muitos, é pedidos. Então, um cliente faz vários pedidos. E aí, como é que a gente vai fazer para transformar isso em tabela? Você tem a tabela do lado 1, que é cliente. Então, um cliente. E a tabela do lado muitos, que é pedidos. Um cliente, muitos pedidos. Um cliente faz muitos pedidos. Então, você pega essa chave primária de clientes, que é o lado 1, que é de cliente, né? E coloca ela dentro da tabela do lado N, do lado muitos, que é pedidos. Então, essa chave dentro da tabela pedidos vai se chamar chave estrangeira. Então, a chave estrangeira é igual à chave primária do lado 1. Deixa eu passar aqui, que aqui já está feito as tabelas em formato textual. Então, a gente tem a tabela clientes, entre parênteses, seus atributos, e aqui eu indiquei a chave primária de outra forma, que é colocando o PK depois do atributo. Então, ID cliente PK
significa primary key, então chave primária significa que ID cliente é a chave primária. Nome, e-mail, telefone. Aqui, nada novo. Que é o lado 1, um cliente, que pode fazer muitos pedidos. Então, a gente vai ter a tabela pedidos. Então, a gente tem ID pedido, PK, que é a chave primária, primary key. A gente tem a data do pedido, o valor do pedido. E a gente tem ID cliente, que é exatamente igual à chave primária da tabela clientes. Aqui não tá, mas uma boa prática é colocar ao contrário, tipo, seria cliente ID. Porque a gente vai precisar diferenciar mais pra frente quando a gente estiver trabalhando com SQL. Mas por enquanto tá tranquilo, colocar igual. Então, aqui é igualzinho à chave primária. E aqui ele tá como um atributo normal, né? Só que aqui embaixo eu faço a referência por que aquele ID cliente tá ali. Então, ID cliente, que é o atributo aqui que eu coloquei, ID cliente, da tabela pedido, referencia, aí entre parênteses, esse aqui, esse ID cliente é o ID cliente da tabela clientes, é a chave primária, e aqui você coloca a tabela. Então, é a chave estrangeira, aqui, dessa tabela, referencia a chave primária dessa outra tabela. Então, aqui, faltou colocar um FK aqui, né, de foreign key. Aqui, a gente conseguiu fazer o relacionamento dessas duas tabelas utilizando a chave primária do lado 1 e uma chave estrangeira do lado muitos. Regra de ouro número 3, um relacionamento muitos para muitos. Então, se eu tenho muitos pedidos que contêm muitos produtos, então os dois lados são muitos, onde é que eu coloco minha chave estrangeira para fazer esse relacionamento? Então, um pedido pode ter um celular, um fone e um carregador. São 3 produtos. Carregador de celular, né? E esse mesmo carregador pode estar em vários pedidos diferentes. Então, onde eu coloco a chave estrangeira? No pedido, no produto, não dá. Não dá para fazer o relacionamento desse muitos para muitos só com essas duas tabelas. Então, a gente precisa de uma nova tabela, uma nova mesa para essa negociação. E aí a gente tem aqui como fazer? Criar uma nova tabela no meio, entre pedidos e produtos. E a gente vai chamar a tabela de itens pedido, ou de pedido produto, já que é a tabela de relacionamento entre essas duas tabelas, essas duas entidades tabelas. Então, essa nova tabela vai ter basicamente 2 colunas. A chave estrangeira da tabela pedidos e uma chave estrangeira da tabela produtos. Então, a gente vai pegar a chave primária de pedidos, colocar nessa nova tabela, a chave primária de produtos, colocar nessa nova tabela. E juntas, essas duas chaves estrangeiras formam a chave primária. Sim, a chave primária ela pode ser mais de um atributo, dependendo do caso. Então, a chave primária dessa nova tabela itens pedido vai ser essas duas chaves estrangeiras. Então, aqui vamos entender melhor aqui nas tabelas feitas em formato textual. Então, a gente tem a tabela pedidos, a gente tem o ID do pedido, que é a chave primária, a data do pedido, a gente tem o ID do cliente, que é a chave estrangeira, como a gente já fez no caso anterior. Então, e a gente tem aqui embaixo produtos, com ID produto, que é a chave primária de produtos, nome do produto, preço do produto. E entre as duas, no modelo diagrama entidade relacionamento, a gente teria um losango, né? Fazendo esse relacionamento entre pedidos e produtos. Aqui a gente vai ter uma tabela nova, que é itens pedido. Então, a gente vai ter o ID pedido, que é a chave primária de pedidos. Vai ser uma chave estrangeira aqui.
para fazer referência a pedidos, a gente vai ter ID produtos, que é uma chave estrangeira para fazer referência a produtos, e a quantidade que a gente quer de tal produto nesse pedido. Então, a chave primária vai ser essas duas chaves estrangeiras. Então, cada linha da tabela itens pedidos responde à pergunta: o pedido X comprou quantas unidades do produto Y? Por isso que a gente tem essa quantidade. Então, esse muitos para muitos tem esse problema de quantos comprar, de quantos itens tem ali. Comprar, no caso aqui, de pedidos e produtos, né? Então, a gente precisa dessa nova tabela em relacionamentos muito para muitos, porque não tem como saber a quantidade exata, muito por esse problema de quantidade. Então, a gente vai praticar um pouco. Eu vou fazer essa prática no... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Eu vou abrir um Docs, né? Deixa eu ver se eu consigo sair sem fechar minha gravação. Deixa eu abrir um Docs aqui. Abrir aqui um documento em branco. Deixa eu tentar ajustar aqui. Aqui, assim. Então eu tenho um sistema de biblioteca. Ai, gente, peraí que faltou eu colocar isso aqui em negrito também. Pronto, é melhor. Então a gente tem um sistema de biblioteca. Peraí, bem melhor. A gente tem um sistema de biblioteca que a gente tem um livro, pode ser escrito por um ou N autores. A gente tem relacionamentos de muitos para muitos aqui. Então, um livro, ele pode ser escrito por muitos autores, um ou muitos autores. E um autor, ele pode escrever um ou muitos livros. Então, a gente vai ter, inicialmente, a tabela livros. Vamos colocar aqui em formato textual. Deixa eu aumentar aqui a minha fonte. Tirar isso aqui que não precisa. Então, a gente tem a tabela livros. Que atributos um livro pode ter? Primeiro, a chave primária, que vai ser ID livro. E a gente indica... Então, a gente vai ter ID livro, que vai ser a chave primária, primary key. A gente vai indicar assim. Vai ter o título do livro. Título. Vai ter, sei lá, o ano de publicação. Fecha parênteses. Então, aqui a gente tem a tabela livros feita. Aí a gente tem autor, né? Vamos fazer autores. Coloco o nome da tabela. E entre parênteses a gente vai ter um ID autor, chave primária, o nome dele e a nacionalidade. Então, esses são as duas tabelas, livro e autores, com suas chaves primárias. Mas, lembrando, é um relacionamento de muitos para muitos, então não tem como colocar uma chave estrangeira em nenhum dos dois. Então, a gente vai criar outra tabela, sempre em relacionamentos muitos para muitos, outra tabela. Então, a gente vai criar a tabela livro, autor, entre parênteses, seus atributos, que vão ser a chave primária de livros, ID livro, como chave estrangeira, foreign key, e o ID autor. ID autor, chave estrangeira. Então, aqui
a gente vai ter essa tabela para juntar essas duas tabelas. Então, fica mais ou menos assim. Esse aqui, né? Vamos fazer esse outro, no cenário de um hospital. Um paciente, ele possui um prontuário. Acredito que um paciente pode ter um prontuário só. Tem o relacionamento na frente. Então, um prontuário pertence a um paciente e um paciente possui um prontuário. Então, é de 1 para 1. Então, a gente vai criar a tabela. Deixa eu colocar aqui os títulos. Cenário. E eu vou colocar aqui outro cenário. Cenário hospital. Pra gente dividir certinho. Então, a gente vai ter um paciente. O nome da tabela. Vamos colocar pacientes. E entre parênteses os atributos dessa tabela. Então, a gente vai ter um ID paciente, que vai ser PK, chave primária. A gente vai ter o nome desse paciente e, por exemplo, a data de nascimento dele. Data de nascimento. Paciente é isso. Prontuário. A gente coloca prontuários. Prontuário, a gente vai ter um ID prontuário. PK, primary key. A gente vai ter um histórico do paciente, né, nesse prontuário. E a gente vai ligar aqui no prontuário mesmo, porque eu não falei de relacionamento de 1 para 1, né? Mas tanto faz onde você vai colocar a chave estrangeira, vai dar na mesma. Vamos colocar aqui em prontuário mesmo. A gente vai pegar a chave primária de pacientes e de paciente e transformar em uma FK, que é a chave estrangeira. E aí a gente vai indicar aqui que ID paciente, que se refere a esse ID paciente aqui dessa tabela prontuários, referencia esse ID paciente agora, entre parênteses, a gente coloca ID paciente. Esse ID paciente a gente tá falando da tabela pacientes e aqui na frente a gente coloca a tabela pacientes. Então a gente deixa claro aqui. Deixa eu quebrar a página aqui que fica melhor. Série de página, pronto. Então a gente deixa claro aqui ao que essa chave estrangeira está se referenciando. Se bem que é bem intuitivo, mas a gente deixa o mais claro possível. Então a gente já tem as duas tabelas, paciente e prontuário. Aí vamos analisar. Um médico, ele atende um ou muitos pacientes. E um paciente, aqui nesse caso, a gente vai ter que pensar que foi atendido por um médico. Então vamos primeiro, é um relacionamento de 1 para muitos. Então vamos fazer primeiro a tabela médicos. Entre parênteses, seus atributos. Então vai ter um ID médico. Chave primária, PK. A gente vai ter o nome desse médico e a especialidade dele. E aí vamos lá. Então a gente tem aqui a tabela médicos.
Mas como é que a gente vai associar essa tabela médicos a essa tabela paciente? Então a gente tem que pensar lá naquela regra. Um médico atende muitos pacientes. Então, aqui a gente não vai mexer, porque a tabela do lado 1. Então, a tabela do lado muitos é pacientes. Então, a gente vai pegar essa chave primária do lado 1, que é médicos, e colocar aqui do lado muitos, que é paciente. Então, a gente vai trazer essa chave primária para cá, e de médico. E aqui, na tabela pacientes, ela vai ser a chave estrangeira, foreign key. E aí, vamos deixar bem claro que esse atributo, essa chave estrangeira, faz referência à tabela médicos. Então, a gente coloca ID médico, fazendo referência a esse atributo aqui dentro da tabela pacientes, ID médico, referencia ID médico da tabela médicos. Então, aqui a gente está falando entre parênteses ID médicos. Então, aqui nesse primeiro ID médico, nesse primeiro ID médico, a gente está se referindo à chave estrangeira daqui. E no segundo, a gente está se referindo à chave primária de médicos. Então, coloca aqui a tabela, nome da tabela, médicos. Tá sem acento, porque no SQL a gente não vai costumar colocar acento. Nem nome de tabela, nem atributo, nem nada. Então, por isso que tá sem acento. Então, aqui a gente já fez a referência certinha. Então, médico atende um paciente. Um médico atende muitos pacientes. Um paciente é atendido por um médico. Tá feito. Então, a gente coloca a chave estrangeira do lado muitos do relacionamento. No lado 1, fica tranquilo aqui, sem nada. E agora, um médico pode prescrever muitos medicamentos. E um medicamento pode ser prescrevido por muitos médicos. Então, é um relacionamento muitos para muitos. Que a gente viu que a gente tem que criar uma outra tabela. Então, falta a tabela, já fiz a tabela pacientes, tabela prontuários, tabela médicos. Então, a gente vai fazer a tabela medicamentos agora. Nome da tabela, entre parênteses, seus atributos. Então, a gente vai ter o ID, medicamento, PK, pois é uma chave primária. A gente sempre tem a boa prática de declarar a chave primária como o primeiro atributo. E aí, a gente vai colocando o resto depois. Então, a gente tem o nome desse medicamento, a gente tem a dosagem desse medicamento. Então, o relacionamento é médico e medicamentos. Médicos e medicamentos. E aí, eu vou criar até aqui no meio, né? Uma tabela para escrever prescrições. Nome da tabela, entre parênteses, seus atributos. Então, a gente vai trazer a chave primária de ID médico, chave primária de médico, né, que é ID médico. E a gente vai transformar ela aqui em uma foreign key e trazer a chave primária de medicamentos, ID medicamento, foreign key. E aí, dentro das prescrições, dessa tabela prescrições, a gente pode ter a data da prescrição e a posologia do medicamento, né? Que um medicamento, ele pode ter várias posologias, várias miligramas, né? Que pode ser passado por diversos médicos, diferentes posologias. Então, posologia. Então, ficaria assim. É isso. Aqui, fiz. Acho que é isso, acho que está certo. Então, eu vou mandar esse
arquivo para vocês também. Estamos terminando, né? Então, o que é que a gente viu hoje? Que o diagrama entidade de relacionamento é o projeto e as tabelas são o projeto sendo executados. A gente cria esse desenho, o diagrama entidade de relacionamento, e a gente coloca isso em prática nas tabelas. Toda entidade vira uma tabela. Toda entidade vira uma tabela. Relacionamentos para muitos, a gente coloca a chave estrangeira do lado 1 dentro da tabela do lado... Aqui tá errado. Coloca a chave primária do lado 1 dentro da tabela do lado muitos. Então, a gente pega a chave primária do lado 1, do lado que é só 1, em um relacionamento para muitos, e coloca essa chave primária dentro da tabela do lado muitos, que se transforma em uma chave estrangeira. Então, relacionamentos de muitos para muitos. Cria uma tabela nova com duas chaves estrangeiras, que são as chaves primárias das duas tabelas que querem se relacionar. Primary Key, PK, é o identificador único, é a chave primária, e FK, Foreign Key, é a cópia que faz essa ligação. Por hoje é isso. Vou mandar os materiais que usei. Vou colocar um vídeo para auxiliar na compreensão, porque eu acho esse assunto bem complexo, dessa mudança entre tabela de diagrama para tabela, essa parte de chave estrangeira, eu acho ela muito chata. Então, vou tentar achar algum material legal e mandar também. E é isso.